Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Coisa boa. Seguinte, passando aqui mais uma vez para deixar uma aulinha super especial sobre mais um dos presidentes que governaram o Brasil entre as duas ditaduras, né? Entre a ditadura do Vargas, o Estado Novo, e a ditadura civil-militar de 1964. Eurico Gaspar Dutra governou o Brasil entre os anos de 1946 e 1951. Aqui o Dutra, olha que bonitinho o Dutra! O Dutra aqui do lado do Getúlio Vargas. O Dutra foi ministro do Exército do Vargas e recebeu um apoio assim bem borocochô do Vargas para concorrer às eleições de 1945. Lembrando que as eleições aconteciam ali no finalzinho do ano e aí no início do próximo ano o presidente assumiu. O Eurico Gaspar Dutra venceu as eleições de 1945 e assumiu em 1946. Como eu disse antes, ele foi ministro da Guerra, eu falei exército, né? Mas ele era, na verdade, ministro da Guerra, que no final das contas dava a mesma coisa. Bem, ele antes da Segunda Guerra Mundial, ele foi adepto das ideologias nazifascistas. Na verdade, isso era relativamente comum. Eu não estou querendo dizer que as pessoas assumiram o nazismo como, enfim, né, de uma forma mais massiva, mas era comum encontrar gente por aí que aderia às ideias, às ideologias nazifascistas. E o Dutra foi um deles. Existiam inclusive outros membros do governo de Vargas que também eram simpáticos às ideias nazifascistas. Obviamente que depois da Segunda Guerra, se eles não se converteram em relação a, quer dizer, deixaram de acreditar nas ideias nazifascistas, pelo menos eles não se manifestaram publicamente mais. Bem, enquanto era ministro da Guerra, ele tentou, ele expurgar é tirar, né, dissidentes das Forças Armadas, aqueles que não eram fiéis aos preceitos constitucionais e legais do Exército, das Forças Armadas, ele tirou do Exército. E ele foi um cara muito importante porque organizou a Força Expedicionária Brasileira, que foi aquela força que é responsável para lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, portanto, mesmo antes de ser presidente, o cara ele já tinha bastante importância. Mas eu diria que ele era muito mais um burocrata, um militar de carreira, do que efetivamente um bom presidente. De qualquer modo, após a destituição do Vargas, ele que vai assumir. Bem, logo depois da destituição de Vargas, existia um clima no Brasil de anti-autoritarismo. Por quê? Porque se por um lado o Vargas foi simpático às ideias mais autoritárias, por outro lado, ele mandou a FEB, soldados brasileiros, para lutarem contra o fascismo lá na Itália. Então não fazia mais sentido dar apoio ou dar suporte para esse tipo de ideia, já não cabia mais. Portanto, ao contrário, começam a surgir, começam a se fortalecer as ideias liberais, tanto no campo político quanto no campo econômico. Bem, no final ali do governo do Vargas, o Dutra se afasta do governo para concorrer à presidência. O Vargas, que estava bastante pressionado, não deu muita atenção a essas eleições e preferiu se retirar, mas no final das contas o simples apoio do Vargas ao Dutra foi suficiente para que ele ganhasse as eleições. Quando Vargas foi afastado, José Linhares, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, ele acabou assumindo o cargo de forma interina e garantindo aí a transição para que o Dutra assumisse o poder. Nas eleições, o Dutra teve que concorrer contra o brigadeiro Eduardo Gomes, aquele brigadeiro que foi responsável, que estava envolvido ali na criação do doce do brigadeiro, que a gente conhece muito bem. Nesse slide aqui é interessante porque nós temos aqui os principais partidos políticos da época. Bem, tirando o PCB, que era um partido de esquerda, primeiro partido nacional do país, mas ele não tinha tanta força quanto os outros partidos, que foram os grandes protagonistas da cena política ali, da cena democrática, né, entre os anos de 1945 a 1964. Eu estou dizendo dos partidos do PSD, o PTB e a UDN. Os três eram partidos mais à direita, sendo que a UDN era mais conservadora
O PTB é um partido trabalhista, o partido do Vargas, o partido do Dutra, quer dizer, tá na coligação do Dutra, e o PSD. O PSD às vezes se coligou com o DN e às vezes se coligou com o PTB. Mas lembrando que esses três partidos eram partidos mais à direita, tá bom? Bem, o Dutra venceu com 55% dos votos, significa, portanto, que houve uma disputa democrática bem diferente lá da Primeira República, quando os candidatos presidentes eleitos ganhavam as eleições com 90%, 80%, por aí vai. Isso nós todos já sabemos o porquê que isso acontecia, tá bom? Muito bem. E o Dutra, assim que começou, ele se viu diante de um grande desafio, que era fazer uma nova Constituição para o país. Por quê? Porque em 1937 havia sido outorgada uma Constituição no país que ela tinha características fascistas e tirava ali algumas cláusulas parecidas com a Constituição da Polônia, que era uma Constituição com características fascistas e, portanto, não servia mais para aplicação num sistema democrático. Então, o Dutra resolveu, portanto, ele não só, havia todo um acordo entre os políticos naquela época que era necessário refazer ou fazer uma nova Constituição para que ela desse conta das demandas democráticas daquele momento. O Dutra se aproximou dos Estados Unidos, lembrando que naquele momento o mundo ele começava já a flertar com aquilo que a gente ficou conhecendo depois como Guerra Fria, né? A disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Por causa da aproximação aos Estados Unidos, o Dutra acabou colocando o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade e os parlamentares que haviam sido eleitos pelo PCB, eles foram cassados, alguns foram inclusive exilados. Bem, e ao mesmo tempo, então, portanto, Dutra queria firmar bastante a sua posição na Guerra Fria e ele então rompe relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, o Brasil se alinhou e vai continuar alinhado ao bloco capitalista na Guerra Fria, para não deixar dúvida em relação ao clima político do país. E isso seguiu até quando a guerra acabou, o Brasil sempre esteve alinhado ao bloco capitalista e tirando um ou outro movimento aqui, o Brasil nunca esteve sob ameaça de qualquer possibilidade de revolução socialista no país, beleza? Vamos lá, continuando. A Constituição de 1946 era muito interessante, porque ela traz essas características desse clima mais liberal, estabelecendo os direitos individuais que haviam sido cassados lá no governo do Vargas, no governo do Estado Novo. Ele extingue a censura, o que é muito importante para uma sociedade liberal, e também a pena de morte, ou seja, modernizando os processos incriminatórios que acontecem no país. As eleições presidenciais eram previstas de 5 em 5 anos, o mandato seria de 5 anos, não tinha reeleição naquela época, né? Então o presidente acabava o mandato, seria substituído por um outro. Estabelece o direito de greve, que era muito importante, porque lá no Estado Novo isso estava cassado, porque a greve, segundo o entendimento daquele que ocupou o governo, né, acaba desestabilizando a política do país. Então, por isso que o Vargas cassou esse direito de greve. Independência dos três poderes, isso aqui é muito importante, isso aqui é fundamental para a saúde de um sistema democrático ou um Estado de Direito. É muito importante que os poderes sejam independentes. Não obstante, existe uma regra de ouro muito importante para o funcionamento do Estado de Direito, que é a lei de freios e contrapesos. Existem mecanismos na Constituição brasileira e em outros mecanismos legais que prevêem o contrapeso dos poderes. Obviamente que mesmo a independência não significa o aval para ser anticonstitucional. Portanto, o Supremo vigia
o legislativo, quer dizer, o Supremo, né, representando o judiciário, né, o judiciário vigia o legislativo ele dá ali os seus pitacos para o judiciário também, e o executivo está sempre atento ali o que está acontecendo nos outros poderes também. Essa independência dos três poderes ela é muito importante, repito, para garantir a saúde do Estado democrático de direito. Bem, o voto se tornou obrigatório e universal com exceção para analfabetos, soldados e religiosos. Então acaba aquela, né, é, aquele certa aquele preceito de que só podiam votar aquelas pessoas que eram alfabetizados. Lembrando que a mulher ela já podia votar desde 1930 nas eleições na Constituição de 34 já havia então o voto feminino, né? Embora muitas mulheres fossem encorajadas pelos seus maridos e pais para que não votassem. Né? A luta pelo voto ela continuou por muito tempo no Brasil, né? Juntamente com os movimentos feministas, que foram fundamentais para a conquista desse direito. Criação das CPIs, são as comissões parlamentares de inquérito, que são instrumentos para investigar problemas que possam acontecer no país. Existem CPIs tanto no Senado quanto no Congresso, né? No parlamento, no Congresso eu me refiro, obviamente, à Assembleia Legislativa, à Assembleia dos Deputados Federais, que eles podem também investigar ali qualquer indício de crime que pode acontecer no país. Então, isso foi muito importante, porque acaba que você então dá possibilidade de os parlamentares investigarem, ou pelo menos né, reunirem os indícios de crimes que possam afetar o país. Bem, e finalmente a Constituição de 46, daí vem essa grande característica da Constituição, que é o liberalismo, liberdade de imprensa e religião. Isso aqui é fundamental. Por mais que possamos criticar a imprensa, por mais que diferentes grupos critiquem a imprensa, mas a liberdade de imprensa ela é fundamental. Existe atualmente uma discussão sobre a regulação da imprensa, mas a gente não vai entrar nesse assunto porque naquele momento ali o que era importante era garantir a independência ou pelo menos a liberdade de imprensa, a imprensa poder se manifestar livremente. Isso é um valor muito importante defendido pelo liberalismo. E também uma coisa interessante que acontece é a liberdade de religião. Existem, desde o início, desde o século XVI, já havia a presença de grupos de outras denominações religiosas no Brasil, mas por muito tempo eles foram discriminados culturalmente, e aqui, então, há na Constituição uma prerrogativa de que as pessoas podem exercer livremente as suas religiões. Mas o Brasil ele continuou sendo majoritariamente católico por muito tempo, só mais recentemente que o país, os católicos, né, tem diminuído, o número de católicos tem diminuído bastante, e o número de protestantes, né, nas suas mais diversas denominações, tem crescido substancialmente. Bem, e no plano econômico, depois a Constituição estava feita, tal, tudo resolvido, o Dutra ele lançou o chamado Plano Salter, que previa investimentos na saúde, alimentação, transporte e energia. A ideia do Dutra era dinamizar a economia brasileira por meio da abertura econômica, lembrando que no governo do Vargas a economia era mais fechada, o Estado era um grande protagonista, né, nas atividades econômicas, e aí então o Dutra resolve dar uma guinada, ele abre o mercado para importação de supérfluos. O problema da importação de supérfluos é que ele acabou esgotando as reservas cambiais para estimular que os preços chegassem aqui mais baratos, ele acabou fazendo com que as reservas cambiais acabassem. E isso criou um problema, uma crise econômica no país. Então ele seguiu o manual bonitinho ali do liberalismo, mas o Brasil ele estava com dificuldade para atrair investimentos, para atrair a instalação de empresas estrangeiras e precisava também criar uma estrutura econômica um pouco melhor para que a concorrência entre os produtos importados e os produtos brasileiros acontecesse de forma mais equânime, mais justa, enfim. Tudo isso, o fracasso do investimento, o fracasso da abertura econômica levou o país a uma forte recessão econômica, o que no final das contas
levou a movimentos, protestos que aconteceram nas ruas, mas não foram suficientes para derrubar o presidente, que conseguiu chegar até o fim do seu mandato. Bem, e no final do governo, eu já disse que ele terminou com uma forte recessão. Nas eleições de 1950, aparece novamente o brigadeiro Eduardo Gomes, concorrendo pela UDN. PSD lança um candidato próprio, que é o Cristiano Machado, que é aqui de Minas Gerais, né? Getúlio Vargas, que faz uma coligação interessante, ele é do PTB, e ele se junta com um partido de São Paulo, né? E no final das contas, quem vai ganhar vai ser o Getúlio Vargas, mas isso é assunto para a próxima aula, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, é só chamar, que a gente está atento sempre e será um prazer responder a qualquer questão, tá bom? Que não tenha ficado claro. Um grande abraço para vocês e até